Hoje nós vamos ler uma parte, um trecho de um filme que eu amo de paixão. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos descobrir como Quentin Tarantino escreve cenas de ação lendo o roteiro de Kill Bill. Hoje eu vou ter o prazer de ler um pedacinho do roteiro de um filme que é pessoalmente meu roteiro favorito. Pra mim é o melhor filme do Tarantino. Na verdade, também considero o Kill Bill 2, né? Porque eu vejo o Kill Bill 1 e 2 como realmente o mesmo filme, só dividido em dois. Eu amo o Kill Bill. E se eu fizer outro vídeo lendo outro filme do Tarantino, acho que ele já pode pedir música no Fantástico, porque nós já analisamos aqui os diálogos de Pulp Fiction, agora nós vamos ver como que a ação é escrita com uma das cenas mais famosas de Kill Bill 1. Fica aí aberto para vocês escreverem aqui embaixo qual vai ser o terceiro filme do Tarantino pra gente ler aqui. Eu fiz um vídeo há um tempão atrás sobre as cenas de ação com Matrix, aquela cena que ele desvia das balas e tudo mais. Eu sei que cena de ação é uma coisa complexa, porque tem muita coisa acontecendo ali, né? Muitos movimentos, e às vezes a gente se preocupa muito, cara, eu tenho que escrever cada chute, cada soco. E aqui, esse exemplo do Kill Bill, ele é muito bom. Primeiro porque a escrita do Tarantino é muito boa, né? Ele é diretor, beleza, a gente tem que ter isso em mente lendo o roteiro dele, mas ele é roteirista, cara. O DNA dele é de roteirista. E a gente vê isso aqui quando a gente vai ler a cena. E também a gente precisa, dar uma ideia do que essa cena vai ser, das ações principais da cena. Você pode ver que aqui no roteiro a gente tem uma ideia perfeitamente do que vai acontecer na cena, mas não é especificamente o que acontece. Algumas coisas têm uma mudada ali, algumas coisas estão acontecendo no segundo plano, enfim, que não estão escritas aqui, mas aqui está a essência. É como se a gente fosse criar uma música e a gente tivesse que estabelecer de fato a harmonia, mas depois a gente pudesse dar uma adaptada na letra, mas a harmonia seria a mesma. Mas antes de eu começar aqui a ler a cena de Kill Bill, eu vou pedir uma coisa que eu vou ter que agora insistir porque vocês não estão fazendo, porque eu tô sabendo que tem gente que assiste meu canal e não tá inscrito. Ou então, pior, que tá inscrito, só assiste o vídeo e não deixa o like. Como assim, gente? Vamos apoiar essa criadora aqui de conteúdo que está em ascensão? Vamos me ajudar a chegar a 10 mil ainda esse ano. Se você está inscrito, indica para um amigo. Vamos engajar aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e espalhar para mais pessoas, para mais gente aí no YouTube. Tô de olho em vocês. Agora, voltando pro Kill Bill, nós vamos para uma das cenas mais icônicas, que é quando a protagonista, né, a noiva, ela vai disputar com vários oponentes, né, que são dos 88 loucos, na tradução literal. Lembrando que, falando em tradução, eu vou deixar aqui embaixo o roteiro original e também vou deixar a cena que eu traduzi. Lembrando que é sempre melhor vocês lerem no roteiro original. Aqui eu tento dar, né, uma traduzida para quem não entende e para que a gente possa se comunicar melhor. E aqui nós vamos assistir esta cena. Editor, coloca para mim um trechinho. Nós vamos ler um pedacinho, porque essa cena ela é enorme. E com apenas 2 páginas a gente vai conseguir entender muita coisa e pegar muita coisa da escrita do Tarantino que pode nos ajudar e que a gente pode sim aplicar na nossa escrita. A cena, ela não tem cabeçalho porque ela já começa antes. Ela se passa ali no restaurante, a noiva, né, a protagonista, ela já acabou com todo mundo. E aí, ela achou que tinha derrotado geral, ia pra Lorraine, só que acontece que os caras chegam e ela precisa lidar com eles, né? É uma contra vários. Lorraine, em inglês, para a noiva. Ah, aqui é interessante já anotar, né?
porque tem partes que eles vão falar, não vão falar inglês e etc. Então aqui ele marcou que ela tá falando inglês. A gente pode ter alguma indicação pro ator nessa hora que ela indica que tá falando pra noiva, né? Você não achou que seria assim tão fácil, né? Aí a noiva, que é a protagonista, em inglês também, sabe, por um segundo eu achei que sim. O Ren sorri. Sua bobinha. Tanto o Ren quanto a noiva terminam a frase juntas. Isso é para crianças. É muito legal, né? Porque aqui no roteiro ele explica. Isso é uma coisa que elas costumavam dizer quando lutavam do mesmo lado com as víboras, né? Que era o esquadrão lá, eu falo um esquadrão, não sei se falam esquadrão, mas era as víboras, que era o nome como eles se chamavam. E aqui, obviamente, não tem essa explicação no filme, mas como elas falam juntas, isso é visualmente muito significativo pro filme, porque a gente entende no contexto, putz, tem ali alguma coisa. Elas já dividiram momentos, né? Então, isso diz muito sobre a relação dessas personagens, que agora isso tem tudo a ver com o filme, na verdade, né? Porque ela tá tentando se vingar das pessoas que ela achava que, enfim, estava do lado dela. Essa ação mostra para a audiência algum nível de intimidade entre elas, que elas carregam até ainda hoje, elas lembram disso. E aí que o negócio fica interessante. Um reforço com 17 dos 88 loucos, que é tipo essa gangue, né, que acompanha o Ren, chegam correndo no restaurante e cercam a noiva com suas espadas. Quando uma batida de heavy metal começa a pulsar na trilha sonora, os garotos e a noiva têm um impasse de faroeste. Gente, ler o roteiro do Tarantino é uma descoberta, porque eu descobri várias coisas, né, lendo esse roteiro. Esse impasse de faroeste, inclusive, é uma coisa muito interessante. Vocês vão ver que essa coisa do samurai, a referência ao western, essa mistura tarantinesca, ela tá bem presente no roteiro e isso é muito legal. E o que seria esse impasse de faroeste, né? Geralmente chamado de impasse mexicano. Quando você tá naqueles filmes de faroeste e aí tem um cara apontando pro outro, aí o outro tá no meio, sabe? Mais ou menos isso. Tarantino adora fazer isso. Eu acho que o mais clássico é do Cães de Aluguel, que um aponta pro outro, que aponta pro outro. Mas aqui a gente também tem, só que nesse caso a gente vai ter a noiva com os outros, né? Todo mundo ao redor. Mas antes eu queria pontuar uma coisa. A gente fala, e eu sei que gera muita dúvida, essa questão da música. Eu indico música, eu não indico música. Aqui, é claro, o Tarantino, ele tem muita liberdade, porque ele é o roteirista. Por mais que eu pontuaria que sempre que a ação da cena é tipo, uma música toca, eu não curto muito. Mas aqui, essa música, ela serve pra dar ritmo. Se eu não me engano, não é nem o heavy metal que toca. Mas isso dá pra gente entender a dinâmica da cena. Porque a cena, ela vai criar um arco junto com a música. Vocês vão ver que eles vão construir isso. Então aqui é interessante. Na verdade, dá ali um ritmo de fato pra cena. Aí fazemos um 360 dentro do círculo, uma coisa que também é bem assim, mais... Não aconselharia muito a vocês usarem essa linguagem, tá? Então passem uma peneira aqui, porque novamente é um diretor escrevendo. Então fazemos um 360 dentro do círculo dos 88 loucos que cercam a guerreira de cabelo amarelo. Nem todas as espadas são de samurai. Um sacode 2 machadinhas, outro dobra uma barra de ferro triplo sobre sua cabeça. É um grupo de 17 pessoas. E você percebe que ele não para falar o que cada um dos 17 está fazendo. Então ele dá uma ideia, ó, um tem isso, o outro tem aquilo. Como se a gente olhasse o geral e algumas vezes ele fosse focando em algumas pessoas, sabe? É uma forma bem inteligente de ir ambientando a gente ali, né? De ir mostrando aquelas pessoas. Por quê? Porque eles não são personagens de fato, sabe? Assim, todos aqueles caras, eles representam um. Isso também é interessante notar quando a gente está assistindo cenas de luta, porque às vezes esse exército, entre aspas, esse exército da pessoa que está sendo derrotada, ele geralmente é visto como um só. Então não tem por que ele ficar individualizando cada um, a não ser quando você tem um foco totalmente para uma pessoa, quando acontece na cena da Gogô. Hi. À medida que a música de heavy metal cresce, as coisas indo no meio que no arco da música, digamos assim.
Cortamos para várias cenas das duas forças opositoras se preparando para atacar. E aí ele usa muitos 3 pontos, que eu não sei porque eu botei 4 aqui, mas são 3, obviamente. Mãos no cabo da espada, pés se posicionando em posição de combate e etc. A gente vê que tem um destaque para aquilo. Então a gente consegue entender um pouco dessa câmera que nos guia, e isso a gente pode aproveitar para a nossa escrita. Sempre quando a gente coloca um detalhe, escreve um detalhe, mãos no cabo da espada. Se eu escrevo isso, a minha visão está indo para essa posição, para esse plano mais fechado da mão na espada. Isso quer dizer que mesmo sem escrever lá a forma técnica, a direção de câmera, eu tô apontando para um plano. E sim, gente, a gente indica planos muitas vezes, só não coloca o nome, tá, gente? Você faz isso quando é importante para a construção da cena. Nesse caso é super importante porque tem toda uma preparação ali. Isso aqui também é uma coisa legal. Apesar dele ser diretor, ele não faz um roteiro totalmente técnico, porque como eu falei, ele é muito mais roteirista, assim, né? Ele vem do roteiro. Até que o heavy metal alcança o ponto alto. Nesse ponto, o metal explode na trilha sonora. No mesmo momento que a noiva se transforma em uma violenta máquina de matar na tela. Vocês conseguem perceber como que isso da trilha sonora explodir e ela explodir também em raiva, nessa violência? Isso é muito imagético, né? A gente consegue entender o ritmo. Ali realmente começou. E ele poderia escrever isso de outras formas, mas ele vai escrever em uma violenta máquina de matar na tela. Gente, essa imagem é muito potente. E aí que entra, assim, que eu acho que é o pulo para que algumas pessoas entendam. Eu sei que existe um medo, e é um medo legítimo, de escrever literalmente o que estamos vendo, né? Não dá margem para questionamentos. Mas poder pensar um pouco fora da caixinha, se a pessoa pensa sempre no literal, ela não vai conseguir chegar nessa imagem incrível, que é uma violenta máquina de matar. Então, acho que a gente pode se permitir entrar nesse tipo de escrita. Ninguém vai achar que ela de fato se transforma numa... Sabe assim? Que ela faz assim e ela vira uma máquina de matar. Não, a gente consegue entender. Não é esse o estilo do filme. Não teria sentido lendo o roteiro pensar outra coisa. Então, a gente pode se permitir fazer isso, escrever esse tipo de coisa. Eu acho que ajuda muito. À medida que ela corresponde às habilidades do exército de garotos de terno preto, armas se agitam, lâminas de prata colidem e golpeiam. O longo cabelo loiro se move como um derviche, acho que é assim que fala, giratório. E daí tá outra coisa que eu descobri com o Tarantino, né? Derviche, eu vou pedir pro editor colocar na tela, mas é como se fosse um ritual, né? Que eles ficam girando. Ele usa essas imagens diferentes, assim, pelo menos pra mim, pra que a gente entenda os movimentos da protagonista. E eu acho isso muito legal. Eu confesso que, assim, ele foca bastante na beleza dela. Inclusive, a próxima frase, ele fala isso. Ela é a Vênus, a deusa da guerra. É engraçado que, assim, a Vênus, ela é mais conhecida como, né, deusa da beleza, da fertilidade, etc. Mas, em alguns momentos, ela já foi associada a vitórias na guerra também. Eu pesquisei isso. E eu acho que, como ele define ela como Vênus, mas também deusa da guerra, ele coloca muito evidente essa força feminina dela, mas também a beleza dela. Ele vai falar toda hora do cabelo e tudo mais, enfim. Então, percebam como é dinâmica a escrita dele, sabe? Assim, a gente, por mais que não seja isso exatamente que tá na tela, e até bem próximo, ele usa, né, reticências, ele usa essa quebra de linha, que eu sempre falo pra vocês que é muito bom fazer. Olha como ele completa o raciocínio, sabe? Ela é Vênus, deusa da guerra. É potente essa leitura. Essa leitura, meu filho, você quer pegar e você não quer parar de ler. E é isso que eu gostaria de ver nos roteiros de vocês. Eu tenho certeza que é possível, cada um dentro do seu estilo, obviamente, mas é super possível. Não é apenas uma luta editada com uma música pesada de metal, mas a noiva parece dançar enquanto luta. Isso é muito legal, né? Porque ele volta com a questão da música e o que ele quer dizer é que a música, ela não tá ali pra pautar, tipo, pra ser uma trilha sonora. Ele tá usando a música como os movimentos, assim, sabe? Ela está no ritmo da música, ela está em um ritmo de heavy metal. Então, quando a gente lê isso e a gente imagina, putz, ela tá num ritmo de heavy metal, a gente já entendeu
coreografia, entendeu? Dá uma dinâmica que ela teoricamente é para ser interpretada não como a edição, claro que é, mas não como a edição, mas sim como a própria personagem que luta e acontece. Esta explosão de violência furiosa é pontuada cinematicamente pela cor do filme sumindo e a luta sendo filmada em preto e branco com alto contraste, transformando os esguichos e jatos de sangue de vermelho carmesim para óleo preto. Primeiro vamos pontuar uma coisa aqui. Não faça isso se você não tiver um motivo narrativo para isso no seu roteiro, tá bom? Aqui, o Tarantino, como ele é o cara das referências, pelas minhas pesquisas, ele resolve trazer esse preto e branco porque os filmes de Kung Fu da década de 70, porque tinha muito sangue e tudo mais, para passarem nos Estados Unidos, eles acabavam colocando as cenas em preto e branco para que não fosse censurada a violência. E aí isso me lembrou também, né, essa descrição dele, que é muito legal, de sangue de vermelho carmesim para óleo preto, me lembra também quando a gente analisou Psicose, vou colocar aqui, que eu falei justamente isso, né, que o banheiro ser tão branco transformava aquele possível vermelho de sangue numa coisa mais, tipo óleo, quase um petróleo. E o Alfred Hitchcock, de certa forma, também se utiliza desse recurso para que a gente não fique chocado com a cena, né? Então, tomem cuidado com isso, tá, gente? Os membros dos 88 Loucos são fatiados, cortados, eu adoro esta frase, são fatiados, cortados e libertados de seus corpos pelas lâminas da noiva. Isso não é maravilhoso? Isso é exatamente o que acontece. Ele não pontua tudo o que acontece, mas isso resume muito bem o que está acontecendo ali. Alguns momentos específicos, lá, novamente. Então ele mostra que no meio da luta, algumas coisas que acontecem. E eu amo o jeito que ele escreve, gente. Apostem nesse estilo de quebras que faz todo sentido, quebra de parágrafo, que eu quero dizer. Enquanto as espadas se chocam, a noiva saca um bumerangue de prata para fora do coldre e o atira. Eu acho que esse bumerangue nem tem no filme, é um machadinho. Ele rodopia no ar e encrava em um dos rostos dos meninos. A noiva dá uma cambalhota no ar sobre a cabeça de um dos lutadores, caindo em pé atrás dele. Golpeia. Ele já era. A noiva é jogada ao chão e seu oponente fica de pé para espetá-la. Suas pernas saltam no ar e os tornozelos se prendem ao pescoço do garoto. Ela o joga no chão. Com o pescoço dele ainda preso em seus tornozelos, ela saca sua espada e a enfia profundamente no peito do menino. Kill Bill tá no roteiro, percebe? Tem diferença, sim, do roteiro pro filme, tem coisa, mas você percebe que até pelas escolhas de palavras nós já entendemos o estilo do Tarantino. Não é o estilo de ação que qualquer pessoa escreve. Olha lá no roteiro de Matrix como a escrita é diferente, única daquele filme, com palavras que nos remetem mais à ficção científica, né? Eu falo sobre isso lá. Aqui a gente tem muito essa referência da espada e as referências do Tarantino, que o Tarantino traz também a imagem, né? Ainda no chão, o oponente corre para atacá-la. Ela arranca o bumerangue do rosto do garoto morto e o arremessa na direção do homem que a ataca. O bumerangue gira no ar, perto do chão, corta o ar do oponente e ele cai. A noiva pula sobre os ombros de um deles. Ela o envolve com suas pernas e ele não consegue se livrar dela. Ela desce com sua espada e corta fora as mãos do homem. Ou seja, violência pura, né? A gente entende fragmentos dessa luta, essa luta que ali na hora vai ser coreografada, com certeza, ensaiada. Mas aqui a gente já consegue ter uma ideia do nível de violência, em como essa protagonista luta, né? Quais são os artifícios dela, o que ela sabe fazer, o que ela pode fazer. E a gente entende que a mulher é, tipo, muito boa, né? E eu queria muito perguntar pra vocês qual é a maior dificuldade de vocês ao escrever um roteiro. Eu sei que ação é uma delas e eu espero ter contribuído com isso, mas me deixa aqui embaixo qual é a sua maior dúvida, que a gente pode trazer exemplos aqui e discuti-los para que a gente possa entender de fato o ofício, né,
do roteirista e como um roteiro é escrito, que é essa intenção desse quadro, Roteiro na Prática, que eu quase nunca mais falo o nome do quadro, mas é Roteiro na Prática. Você pode conferir vários outros vídeos aqui com esta playlist. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!